A criação revelada. O milagre incrível do plano divino para a vida e sua aliança TRANSFMADA no princípio. Em um universo sem forma, apenas o sopro da vida e uma escuridão misteriosa, Deus falou: haja luz. E a luz irrompeu com um esplendor grandioso, iluminando o vazio. As estrelas e planetas começaram a dançar segundo sua vontade, e a Terra, por sua ordem, emergiu em uma beleza extraordinária, coberta de matas exuberantes e rios serpenteantes. Era um espaço sagrado, preparado pelo Criador, onde um novo ser ganharia forma ponto no terceiro ano de Joaquim. Os ventos de transformação sopravam e uma nova criação estava para surgir. Em um vale frutífero e sereno, Deus moldou o homem do pó da terra. Adão, como foi chamado, respirou pela primeira vez sob o toque sutil do Criador, sentindo em cada fibra de seu ser a essência divina. A responsabilidade de cuidar do jardim do Éden foi dada a ele e a harmonia era palpável, como a brisa fresca que tocava suas faces. Com Deus, conversas fluíam e o amor transbordava, quando, desejando companhia, Deus decidiu que não era bom que o homem estivesse só. Então, com um ato sobrenatural, fez a mulher, Eva, a companheira perfeita. Sua relação era pura, marcada pela inocência e pelo respeito à ordem divina. De todas as árvores do jardim vocês poderão comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerão, Deus lhes assegurou. A confiança divina e a liberdade pareciam coexistir em perfeita harmonia. Mas, em meio à serenidade, uma serpente disfarçada começou a instigar a insatisfação em Eva, semeando dúvida onde antes existia confiança. Certamente não morrerão, sussurrou ela, mas seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Era uma escolha simples, mas o peso da desobediência estava prestes a ser experimentado. Esse momento, uma tensão divina entre liberdade e obediência, culminou na quebra da aliança estabelecida. Adão e Eva, seduzidos pela promessa de algo maior, cederam à tentação. Instantaneamente, a inocência se quebrou, seus olhos se abriram para a realidade do pecado, e a vergonha os envolveu. Para sua surpresa, quando ouviram o Senhor andando pelo jardim, esconderam-se a primeira vez que a criação buscou evitar a presença do Criador. Mas Deus, sempre fiel à sua aliança, buscou Adão e Eva, ecoando através dos séculos a pergunta: onde você está? Mesmo em meio à queda, um plano de restauração começou a se revelar. Com a promessa de um Salvador que pesaria a cabeça da serpente, uma nova esperança brotava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Anos mais tarde, quando os filhos de Israel clamaram em sua escravidão, um homem chamado Moisés emergiu como libertador. Ele guiou o povo em direção à liberdade e recebeu a lei de Deus, uma nova aliança que marcaria o coração da nação. Assim, aquelas leis seriam lembranças da relação estreita que Deus desejava restaurar com seu povo, resgatando a comunhão perdida. Mas ainda ecoava a desobediência. Como poderiam, frente a tantos erros, ter a esperança da verdadeira restauração? E assim, a narrativa se desdobra, entrelaçando graça e verdade através das gerações, sempre apontando para o corpo do próprio Deus, que viria para cumprir promessas e trazer transformação à humanidade perdida. Diante do mistério divino, a história esperava um desfecho que revelaria o coração do Criador e sua incessante busca pela humanidade. Como cada um de nós responderá ao chamado de Deus? Essa pergunta ressoa, abrindo um novo capítulo no enredo da redenção. O livro de Gênesis se desenrola em um novo cenário, onde as consequências do ato de Adão e Eva ressoam no tempo. O jardim do Éden, antes repleto de harmonia, agora testemunha um abalo profundo na relação criada entre Deus e sua criação. Ao sair do espaço sagrado, Adão e Eva enfrentaram um mundo marcado pela dor e pela luta, onde a árvore do conhecimento do bem e do mal se tornava um símbolo não apenas da desobediência, mas da nova realidade que habitava. Com o peso do pecado sobre os ombros, os primeiros seres humanos vagaram para longe do lar de sua inocência. O Senhor, em sua infinita misericórdia, não abandonou o conjunto de sua criação. Assim, ele vestiu Adão e Eva com peles de animais, uma primeira expressão de sacrifício, simbolizando que o preço do pecado requer uma oferta. E assim, mesmo em sua vergonha, o amor de Deus se mostrou,
pois a promessa de redenção estava sendo enfrentada com um plano divino mais profundo. Ao longo dos anos, Adão e Eva geraram filhos. Caim e Abel, com corações marcados por ciúmes e rivalidade, tornaram-se protagonistas de uma nova tragédia. Caim, em sua raiva, levantou a mão contra seu irmão, e Deus, com voz serena, perguntou: Onde está Abel, seu irmão? A resposta de Caim ecoou de suas próprias trevas: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? A resposta deixou um rastro de sangue e dor, revelando quão profundamente a corrupção havia entrado no coração da humanidade. O Senhor então, em sua justiça, pronuncia a condenação sobre Caim, marcando para que não fosse morto, um sinal de que mesmo em sua ira, Deus ainda estendia misericórdia. Ao mesmo tempo, o Senhor prometeu que um dia surgiriam da linha de Adão aqueles que trariam esperança à criação. A humanidade, embora repleta de dor, ainda seria capaz de buscar redenção. Conforme os anos se desenrolavam, a maldade na terra se multiplicava, e o Senhor se angustiava na criação do homem. O coração de Deus estava entristecido, e a divina paciência parecia se esgotar. Em um ato de justiça e também de compaixão, Deus decidiu purificar a terra através de um dilúvio. No entanto, um homem justo chamado Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Assim, a promessa de bênção e redenção se renovou, e Noé se tornou um novo início. Uma nova aliança era prestes a ser estabelecida. Dizendo a Noé: Entre em uma aliança contigo e com a tua descendência. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com água. O arco-íris surgiria como um sinal perpétuo dessa aliança. Cada cor de suas faixas refletia a graça de um Deus que não desiste de seu povo, mesmo diante da falha e da ruína. Mas essa esperança também carregava em sua essência a lembrança sombria do juízo que havia ocorrido. Assim, a narrativa avança, entrelaçando a necessidade humana de redenção e a soberania divina que se recusa a esquecer de sua criação. E enquanto as gerações passavam, a expectativa por um Redentor crescia, intensificando o desejo por restauração e aliança. Uma esperança de que um dia, a promessa de redenção ecoada desde o primeiro pecado se tornaria realidade. Enquanto os filhos de Noé se espalhavam pela terra, uma pergunta pairava no ar: quem seria aquele que traria verdadeira libertação? A crônica da história prosseguia, tecendo um fio de alianças e promessas que apontavam para um futuro glorioso, onde a presença de Deus e a humanidade seriam finalmente reunidas. Esta promessa estava prestes a se revelar de maneira ainda mais impressionante, quando a história nos levaria a um encontro inesperado, quando a terra novamente clamaria por um Salvador. Nos dias seguintes à aliança firmada com Noé, as gerações floresceram e multiplicaram, conforme a ordem divina se cumpria em Gênesis 9:7. E vós, fructificai e multiplicai-vos, povoai a terra, e aumentai nela. Contudo, mesmo sob a promessa do arco-íris, a humanidade passou a se desviar novamente do caminho correto. Os descendentes de Noé eram guiados por corações que, apesar da aliança, inclinavam-se para a própria vontade, buscando seus próprios interesses. Entre eles se destacava Nimrod, um homem poderoso, que se tornou um caçador voraz e símbolo de rebelião. Ele liderou um povo que aspirava a construir uma cidade e uma torre que chegasse ao céu, dizendo a si mesmos em Gênesis 11:4: Vamos construir uma cidade e uma torre cuja cúspide chegue até os céus, e faremos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Em sua arrogância, ignoravam a ordem dada por Deus para que povoassem a terra. A Torre de Babel tornou-se, assim, não apenas uma edificação, mas um ícone de sua rebeldia. O Senhor, observando a unidade maligna de seu povo, disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo que eles pretendem fazer. Gênesis 11:6. Movido por um amor que deseja livrar a humanidade das suas próprias garras, Deus interveio. Ele desceu e confundiu suas línguas, e assim, o trabalho na torre foi interrompido. Os homens foram dispersos, e as nações foram formadas. Cada grupo passou a falar uma língua diferente, simbolizando a limitação do orgulho humano diante do poder divino. Os homens foram dispersos pela face da terra, como podemos ler em Gênesis 11:8, e assim, os planos de Deus para a humanidade continuavam a se desenvolver, mesmo em meio à confusão. A história dos filhos de Noé não se deteve nessa crise. Ao contrário, Deus abriu um novo capítulo ao escolher Abraão, um homem que, através da fé, se tornaria o patriarca de uma nação que experimentaria a aliança em sua própria plenitude. Em Gênesis 12:3, o Senhor chamou Abraão: Vai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. No coração de Deus, havia um plano majestoso, além das gerações e dos conflitos. A partir de Abraão, a linhagem se tornaria a porta de entrada para a redenção prometida, cuja luz iluminaria todos os povos da terra.
Assim, mais uma vez, a esperança começava a ser tecida, um fio de graça que uniria as promessas divinas aos corações dispostos a ouvir. Entretanto, a pergunta persistia no espírito da criação. Como essa promessa se cumpriria em meio a um mundo caótico, onde a desobediência parecia prevalecer? Qual seria o destino desta nova nação e quem seria aquele que finalmente traria libertação verdadeira? A narrativa estava se aprofundando em um mistério que ansiosamente aguardava seu cumprimento. E enquanto os caminhos da humanidade se entrelaçavam com a soberania divina, a história da salvação continuava, preparando-se para revelar o incrível plano de Deus, que estava prestes a se manifestar de maneiras ainda mais grandiosas. Enquanto o eco da dispersão ainda ressoava nas nações recém-formadas, Deus contemplava a terra, agora marcada pela diversidade de línguas e povos. Ele escolheu a cidade de Harã, onde Abraão habitava, como o berço do seu novo propósito. Abraão, que havia obedecido ao chamado divino, se tornaria o pai de uma grande nação, uma nação que conheceria a promessa de um relacionamento íntimo com o Criador. Em Gênesis 12:04, é dito: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Aqui, encontramos a disposição de Abraão diante da incerteza, uma disposição que lhe seria acreditada como justiça. Gênesis 15:06. Os passos de sua jornada em direção à terra prometida não eram apenas geográficos, mas espirituais, um levantamento de fé que refletia a vontade soberana de Deus. Chegando a Canaã, Deus apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Gênesis 12:07. A visão era clara e envolvente. A terra, tão cheia de potencial, representava mais do que um pedaço de chão. Ela simbolizava a presença do Senhor e seu compromisso com os que o seguiam. Mas Abraão, em sua jornada, enfrentou desafios. A fome que assolou a terra levou a descer ao Egito, onde encontrou a necessidade de proteger sua esposa Sara, criando uma situação tensa que questionava a integridade de suas promessas. Ali, em meio a provações, a palavra do Senhor não se afastou dele. Mesmo quando a fé parecia abalada pelo medo, Deus revelou sua proteção sobre Abraão e Sara. Ele mostrou-se como aquele que estava disposto a garantir seu plano, mesmo nas dificuldades humanas. E o Senhor feriu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Gênesis 12:17. Essa intervenção divina não apenas preservou a promessa, mas também reafirmou que o Senhor permanecia no controle soberano de todas as circunstâncias. Ao voltar para Canaã, Abraão encontrou que a terra o esperava, mas também viu a necessidade de aceitar as diferenças e disputas que surgiram entre os pastores de seu rebanho e os de Ló. Uma vez mais, a unidade era desafiada pela ambição e ciúmes. Em Gênesis 13:08, Abraão propôs a Ló: não haja contenda entre nós, porquanto somos irmãos. Sua disposição em ceder terrenos à escolha de Ló demonstrava sua confiança na promessa de Deus, reafirmando que a bênção não dependia de espaço geográfico, mas da presença do Senhor. Após a separação de Ló, Deus afirmou mais uma vez a grandeza de sua promessa. Levanta os olhos agora e vê desde o lugar onde estás, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. Gênesis 13:14-15. As palavras do Senhor penetravam fundo no coração de Abraão, que agora se via como mediador da aliança entre Deus e a humanidade. Entretanto, enquanto a promulgação da promessa se desenrolava, uma nova sombra surgia com a guerra entre os reis. Com capacidade para resgatar Ló, Abraão se tornou um guerreiro, lutando não apenas contra o impossível, mas reafirmando seu lugar como instrumento de Deus sobre a terra. A derrota dos inimigos não foi apenas uma vitória física, foi um testemunho da autoridade divina sobre todas as coisas. Porém, o maior mistério ainda estava por vir. O Senhor, que prometeu fazer de Abraão uma bênção, agora preparava a cena para a maior das promessas: a chegada de um descendente que, através de dor e sacrifício, traria redenção a toda a humanidade. Esta conexão teológica estava prestes a ser revelada, tecendo o destino de Abraão na história da salvação. O eco da pergunta ainda pairava sobre o coração da terra: quem seria este descendente? E como as bênçãos prometidas romperiam as barreiras erigidas pela distância e pecado entre Deus e a humanidade? O próximo desenrolar da história se aproximava, enquanto os planos de Deus se preparavam para serem revelados de maneira surpreendente, revelando o caminho não apenas para o Israel de Deus, mas para toda a criação anelante. Pela restauração. As promessas de Deus guardavam um peso celestial, um desígnio que transcenderia gerações e nações. Abraão, agora com novas visões da terra que lhe foi prometida, buscava entender a profundidade daquela aliança. A questão se tornava mais evidente: como poderia ele ser o pai de muitas nações quando sua casa estava vazia, sem um herdeiro? A sombra da dúvida começava a se instalar em seu coração, mas Abraão se mantinha fiel. Certa noite, enquanto olhava as estrelas que adornavam o céu, o Senhor lhe falou:
olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse, assim será a tua descendência. Gênesis 15h05. A ordem divina era clara, e a visão era magnífica. Contudo, a necessidade do cumprimento dessa promessa pesava intensamente sobre Abraão. Ele ainda não tinha um filho através de quem a promessa poderia frutificar. Foi então que Sara, sua esposa, sugeriu um plano que parecia razoável aos olhos humanos. Frustrada pela sua própria esterilidade, ofereceu sua serva Agar a Abraão, para que assim ele pudesse ter um filho. A decisão de tomar essa rota não provinha da necessidade de fé, mas da pressa por um resultado visível. E assim fez Abraão, e Agar concebeu e deu à luz a Ismael. Gênesis 16h15. Contudo, essa ação não ficou sem consequências. A relação entre Sara e Agar se tornaria uma fonte de tensão e conflito, resultando em dor e divisão na casa de Abraão. E disse Sara a Abrão, a desonra que me sobreveio seja sobre ti. Eu dei a minha serva ao teu seio, e vendo ela que concebeu, eu fui desprezada aos seus olhos. Gênesis 16h05. Assim, a obra da carne tentou sobrepor-se ao plano espiritual de Deus, causando tumulto. Ao longo dos anos, o silêncio de Deus na espera pela promessa gerou frustração, mas ainda assim, Abraão perseverava em sua fé. Certa vez, o Senhor apareceu a ele novamente, afirmando que a aliança se cumpriria através de um filho que viria de Sara. Certamente, tua mulher Sara te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei a minha aliança com ele. Gênesis 17h19. A afirmação trazia um novo peso à palavra de Deus. O plano divino se tornar-se-ia na fragilidade da carne. As dificuldades e incertezas transformaram-se em algo glorioso de esperança. A alegria da promessa despertou em Abraão uma nova confiança. No entanto, a natureza humana transmitia risos de incredulidade quando Abraão e Sara ouviram a promessa. Sara, já avançada em idade, riu ao escutar que daria à luz um filho. Gênesis 18h12. Mas Deus, em sua soberania, não se abala diante dos limites humanos. Por acaso, há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis 18h14. Assim, meses se passaram enquanto o tempo se estendia. Cada dia que passava parecia uma eternidade, mas a presença de Deus se tornava mais real, sua promessa mais próxima. Quando finalmente chegou o tempo de dar à luz, Sara teve Isaque. A risada que antes era de incredulidade agora tornava-se uma expressão de alegria plena. Gênesis 21h06. O que antes parecia impossível estava agora realizado, e a aliança do Senhor ganhava vida. Mas, narrando o desenrolar do plano, uma nova prova se aproximava. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Gênesis 22h02. O coração de Abraão se apertou com essa ordem divina. Como poderia sacrificar a própria promessa? O peso do testamento se abatia sobre ele e o caminho à montanha tornava-se um labirinto de fé e dor. Enquanto a lâmina da prova se aproximava de seu coração, uma nova revelação surgiria. A entrega de um grande sacrifício que ecoaria através do tempo, apresentando o verdadeiro significado da fé e do amor do Pai por sua criação. Porém, a completa revelação do plano de Deus estava apenas começando a se desenhar na história, e o futuro aguardava a execução do desígnio que transformaria o mundo eternamente. Ao amanhecer, Abraão levantou-se com o coração pesado. O sol despontava no horizonte, enquanto as sombras da montanha de Moriá se erguiam imponentes. Ele sabia que a missão que o aguardava nas alturas não era apenas um teste de fé, era uma entrega que desgastava a alma e desafiava a crença nas promessas de Deus. Isaque, seu único filho, o bem mais precioso, caminhava ao seu lado, inocente e confiando nas direções do pai. Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Perguntou Isaque, quebrando o silêncio que pairava entre eles. A pergunta, simples em sua essência, cortou o coração de Abraão como uma faca afiada. Deus proverá para si o cordeiro, respondeu ele, ciente de que a verdade que omitiu era um tormento para seu espírito. Gênesis 22:7-8. O caminho parecia mais longo a cada passo. As lembranças de Isaque, o riso de um menino aprendendo a correr, as noites em que Abraão contava histórias sob as estrelas, inundavam sua mente. A voz do Senhor ressoava em sua consciência, ecoando sua aliança sem fim. Mas, diante do ato abominável que se aproximava, a fé se tornava um campo de batalha. Chegando ao altar que ergueriam entre as pedras frias, o sentimento de sacrifício tornava-se avassalador. Abraão começou a preparar tudo, seus gestos metódicos tentando esconder o tumulto interno. Ele colocou a lenha, fez um altar e, finalmente, tornou-se necessário tomar a mão de Isaque. O filho, inconsciente do que estava prestes a ocorrer, entregou-se ao pai,
seguro como uma criança em seus braços. Enquanto a mão de Abraão se levantava para erguer a faca, o céu pareceu abrir-se. O silêncio, uma cortina pesada, foi rompido pelo som de uma voz que chamava, ressoando com a urgência do céu. Abraão! Abraão! Ele congelou, reconhecendo na voz a autoridade que era a razão de seu sacrifício mesmo estar diante dele. Aqui estou, Senhor, respondeu ele, o temor e a reverência agora tomando lugar da angústia. Não estendas a tua mão sobre o menino, nem lhe faças qualquer coisa, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 11 e 12. Nessas palavras, a aliança se renovava com uma força divina que desarmava o peso do coração de Abraão. O misericordioso Senhor, que provê, não permitiu que a dor se consumasse. O clamor de um pai foi respondido. Do arbusto à distância, um carneiro preso pelas hastes de seus chifres manifestando a provisão divina se destacou. A visão de Abraão se iluminou ao perceber que Deus havia providenciado um substituto, um símbolo que apontava para algo sublime. Ele nomeou aquele lugar o Senhor proverá. Gênesis 22 horas e 14. O teste de sua fé transformou-se em um altar de adoração. A notícia de que a aliança continuaria através de Isaque trouxe renovo à esperança. Mas, nos olhos de Abraão, um novo saber se formava. O mesmo Deus que pediu uma entrega exigente tinha, em sua soberania, uma prática que reuniria a criação à sua própria essência através de um sacrifício ainda maior. A história de Abraão retornaria através do tempo, revelando uma verdade culminante até que, em um futuro distante, um cordeiro verdadeiro viria a sacrificar-se. E através dele, todas as nações conheceriam a promessa do Salvador. O eco do amor eterno, que surgia entre aquelas montanhas, mostrava que o plano de Deus reconheceria os limites humanos, enquanto estabelecia o alicerce da redenção. Esse era o desenrolar da esperança. Com cada passo de Abraão em direção à descida da montanha, mais próximo estava o destino de toda a humanidade que aguardava pela revelação da verdadeira aliança que transformaria vidas e corações, oferecendo um novo começo. E ele sabia, ainda havia mais por vir. Após o evento miraculoso, Abraão desceu a montanha de Moriá com um coração que pulsava em alegria e gratidão. O sol, agora elevado em sua trajetória, iluminava os vales abaixo, e um novo sopro de esperança enchia seu ser. Isaque, ao seu lado, sorria, ignorante da profundidade espiritual que havia se desenrolado, como uma flor que ainda não permeou sua essência com os matizes do amanhecer. Pai, o que faremos agora? Perguntou Isaque, sua voz suave originando um eco de inocência pura. Abraão olhou para o céu, como se as nuvens lhe revelassem um novo caminho. Voltaremos para casa, meu filho. Mas nosso caminho não será mais o mesmo. O Senhor proveu um cordeiro, mas ele já preparou algo muito maior para nós. Com cada passo, uma nova revelação parecia pairar sobre Abraão. Ele compreendia que o sacrifício do carneiro não era apenas um alívio para sua própria dor, mas uma prefiguração do sacrifício que estaria por vir, um sacrifício que traria reconciliação entre Deus e a humanidade, estabelecendo um novo pacto. Nessa viagem de descida, as montanhas ao redor pareciam sussurrar promessas de um futuro além do visível. Abraão parou um momento e levantou seus olhos em direção à vastidão, sabendo que Deus tinha outros planos. Ó Senhor, em quem confiarei se não for em ti? Sua alma clamava em adoração silenciosa. Quando voltaram ao lar, as notícias do que havia acontecido rapidamente espalharam-se entre os servos e vizinhos. O temor do Senhor começava a florescer no coração das pessoas, à medida que Abraão contava como Deus o havia provado e como ele havia aprendido que a obediência traz aliança e bênçãos. Muitos sentiam curiosidade e temor sagrado ao ouvir a história da montanha. Entretanto, em meio a essas conversas de admiração, um peso crescente começou a se acumular na mente de Abraão. A lembrança de que Isaque era o filho da promessa, um futuro portador da herança que Deus lhe havia prometido, mexia em seu espírito. Qual seria o próximo passo? Como realmente se manifestaria a promessa divina através dele e de sua descendência? Enquanto um novo dia se erguia, Abraão buscou na oração o entendimento de Deus. Em um momento solene, uma voz quebrada, mas assertiva, ecoou em seu interior. Abraão, é por meio de Isaque que a aliança será mantida. Gênesis 21 horas e 12. Um novo assombro tomou conta dele, ao mesmo tempo, uma nova responsabilidade se impôs. A maneira como ele cuidaria de Isaque moldaria não apenas seu futuro, mas também o futuro de toda a criação. Foi então que abraços de alegria e momentos cotidianos se entrelaçaram na vida da família. A presença de Deus era palpável. No entanto, uma inquietação persistia. Uma sombra de temor sussurrava sobre o futuro, advertindo do que estava por vir. Abraão começou a orar com fervor,
pedindo sabedoria e proteção para seu amado filho e para a promessa que habitava nele. Através da luz e da escuridão, a essência da aliança revelava-se de forma paulatina, como uma flor que desabrocha na estação certa. O espírito de Abraão pulsava com esperança, mas ele sabia que o propósito de Deus não estava totalmente revelado. E assim, enquanto dias e meses se passavam, o mistério divino começou a entrelaçar-se na história. Abraão sentiu no âmago de sua alma que havia algo mais que se aproximava, algo que após gerações desafiaria a própria fundação do que ele conhecia. Os ecos de futuras provações e triunfos faziam-se ouvir como tambores distantes, prenunciando a chegada da resposta suprema de Deus à criação caída. Assim, ele olhava para o horizonte com expectativa fervorosa, sabendo que o Senhor ainda tinha um plano soberano em ação. E ao passo que o tempo avançava, um novo capítulo aguardava para revelar o lindo entrelaçar do sacrifício que mudaria para sempre o destino da humanidade. O que será que Deus tinha reservado para Abraão e sua família? Após os dias de alegria e celebração, um novo silêncio envolveu a casa de Abraão. As refeições se tornaram menos frequentes, e em meio aos sorrisos, havia uma nuvem de introspecção que pairava sobre o patriarca. Os ecos de sua obediência ainda vibravam, mas a revelação que se adensava sobre sua consciência começava a oiçar seu coração em anseio e temor. Certa manhã, enquanto a luz dourada da aurora filtrava-se através das janelas, Abraão reuniu sua família para um momento de oração. Ele olhou nos olhos de Isaque, seu amado filho, e sentiu o peso da responsabilidade que o cercava. O que começara como um ato de fé tornará-se agora algo mais profundo, como um imenso abismo que ele sabia que necessitava atravessar. Meu filho, disse ele com voz suave, oremos juntos. Que o Senhor nos dê força e entendimento para os dias que virão. Isaque, com seu coração puro, une suas mãos às de seu pai, e juntos elevaram suas vozes a Deus, pedindo proteção, sabedoria e uma clareza que parecia se desvanecer nas névoas do futuro. Após as orações, Abraão buscou momentos de quietude no campo, permitindo que sua mente divagasse entre os vastos sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Entretanto, ele não podia ignorar a sensação crescente de que a vontade divina conduzia tudo a um confronto. Havia uma batalha espiritual que se aproximava e ele precisava estar preparado. Em um desses momentos solenes, enquanto meditação e reflexão tomavam conta de sua mente, um homem chegou, sua presença imponente e digna. Era Melquisedeque, rei de Salém, que já havia visitado Abraão anteriormente com a bênção e a oferta de pão e vinho. Paz esteja contigo, Abraão, servo do Altíssimo, ele disse, com uma voz que reverberava autoridade. O Senhor me enviou para lembrar-te de sua aliança e do que está por vir. O coração de Abraão pulsou ao ouvir as palavras daquele sacerdote. Que devo esperar, meu senhor? Perguntou ele, buscando clareza. Preparai-te, pois uma nova prova surgirás em tua vida. A sua fé será testada com a própria vida de Isaque, aquele que é o filho da promessa. A aliança que Deus fez contigo se ampliará, mas é preciso que a espada de Deus faça o seu corte, para que a verdade e a redenção floresçam. Com essas palavras profundas, Melquisedeque desapareceu como uma sombra que se dissolvia na luz do dia. Abraão ficou atônito, sua mente girando em volta do que acabará de ouvir. As palavras reverberavam como trovoada em seu coração, ecoando as promessas de Deus. Nos dias que se seguiram, a preocupação tomou forma em seus pensamentos. Abraão começou a entender que por trás da promessa de Isaque, havia um propósito ainda maior, uma conexão invisível entre a fé e o sacrifício que estava prestes a despontar diante dele, algo que discernira apenas superficialmente. As noites foram marcadas por inquietação, e os sons das estrelas sussurravam segredos que Abraão mal podia compreender. Ele buscava em oração cada palavra que o Senhor havia proferido ao longo de sua vida, buscando sabedoria e insight. A certeza de que a trajetória da pessoa que ele mais amava estava entrelaçada ao destino de toda a humanidade pesava sobre ele mais do que qualquer outra coisa. A promessa que flui através de meu filho será talvez o maior sacrifício que já vi, Abraão murmurou uma noite sob o céu estrelado. Mas o que eu não percebo? Que novo pacto está em vista? Ó Senhor, revela-me a profundidade do teu plano. Então, uma brisa suave soprou através da noite serena, e a voz de Deus, como um sussurro de esperança, atingiu o cerne de seu ser. Abraão, seja fiel. Um grande mistério se aproxima, e através do sacrifício de Isaque, a redenção de muitos será traçada. Ele estava agora cara a cara com a luta mais profunda da sua fé e um novo mistério do caráter de Deus começava a se desdobrar. Abrindo seu coração ao Senhor, ele percebeu que a verdadeira essência do sacrifício poderia ser desvendada por meio de uma fidelidade inflexível. Que acabaria por acontecer seria um eco. Na eternidade, a expressão suprema do amor que Deus tinha por suas criaturas. E Abraão sabia que,
Ainda que as sombras parecessem ameaçar, a luz sempre venceria. O plano soberano de Deus se arranjava diante dele, mas qual seria o verdadeiro custo da obediência e a essência da aliança que estava prestes a ser revelada? O dia seguinte chegou com o sol ainda se erguendo timidamente sobre a plana extensão de terra, mas na casa de Abraão, os raios pareciam carregados de sinais e presságios. O patriarca não conseguia afastar a gravidade das últimas palavras de Melquisedeque de sua mente. A ordem de Deus ressoava, transformando sua vida num campo de batalha espiritual, onde cada passo que dava agora era uma dança entre obediência e desespero. Abraão caminhou para fora de sua tenda e olhou para Isaque, que brincava na luz da manhã, despreocupado. A inocência do seu filho era um alívio temporário para o seu coração atribulado, e ele se lembrou das promessas passadas que o Senhor lhe havia feito. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. Assim será a tua descendência. Gênesis 15:05. Mas agora, como poderia um filho escolhido ser sacrificado? O que a sua fé realmente exigiria dele? Naquele momento, enquanto observava Isaque, um pensamento perturbador brotou em seu coração, como se brotasse entre as ervas daninhas de um campo. E se a resposta a todas as promessas estiver escondida na dor do sacrifício? Essa indagação se enredou em sua mente, trazendo um novo peso ao seu espírito. Abrão se retirou para o campo, ao mesmo tempo buscando e resistindo a um chamado divino. Ele queria entender, e ao mesmo tempo, temia a resposta. As árvores que rodeavam o lugar pareciam sussurrar, como se participassem do dilema que pulsava dentro dele. Seus passos ecoavam em meio a um silêncio pesado, um precursor da tempestade que poderia se desenrolar a qualquer momento. Na sua solidão, uma nova lembrança atravessou sua mente: o encontro do Senhor com ele em Ur dos Caldeus, quando chamou e prometeu torná-lo pai de muitas nações. Um amor paternal, testado agora de uma maneira que jamais imaginara. Quando começarão os planos de Deus a se moverem? Pensou, angustiado, e a que custo eu devo obedecer? O Senhor, atento aos sentimentos do seu servo, enviou um novo consolo. Nessa clareza interior, Abraão fez a única coisa que ainda podia: orar. Ó Senhor, se é verdade que a minha obediência poderá trazer redenção ao mundo, então que eu esteja pronto para o que quer que o Senhor me peça. Porém, ajude minha incredulidade. Sua voz ressoava como um clamor no vazio, um grito por força e fé. Naquela noite, sonhou. O céu se encheu de visões gloriosas, uma luz resplandecente iluminou sua tenda e uma figura majestosa se apresentou a ele. Era o próprio Senhor, revelando um plano que transcenderia toda a compreensão. Abraão, meu fiel servo, a história da salvação se desenha diante de ti. O que virás a sacrificar não será em vão, será um prenúncio da devoção e da esperança que eu trago ao mundo. Ao acordar, a certeza invadiu seu ser, e as revelações divinas trouxeram um novo peso à sua responsabilidade. Abraão sabia que devia se erguer para a missão vivendo a palavra de Deus, mesmo sem compreender plenamente o que isso significaria. A aliança exigia não apenas fé, mas uma entrega total. Disposto, ele se levantou, determinado a seguir o chamado que o Senhor havia lhe dado. Estarei alerta, Senhor, e aguardo tua vontade, prometeu, sua mente já fervilhando com o que aconteceria a seguir. No entanto, a melodia da confiança e do temor ecoava em seu coração, criando uma harmonia tensa. Com o dia ainda despertar, uma sombra de seriedade pairava sobre Abraão. Ele sentiu que precisava agir, mas em que direção? O que o Senhor realmente esperava de sua obediência? Seria ele capaz de entregar seu único filho? Enquanto o sol se erguia mais alto e o céu avermelhava, um novo plano de Deus começava a se revelado, mas o verdadeiro custo da sua obediência ainda pairava como um mistério. Qual seria a resposta do patriarca quando a hora da prova chegasse? O desdobrar da aliança e as promessas aguardavam uma resposta, e o destino não era apenas de Abraão, mas de toda a humanidade. Quando o sol se erguia sobre as montanhas de Moriá, um novo dia começava, e com ele, uma atmosfera carregada de expectativa e temor pairava sobre o coração de Abraão. A visão daquela luz matinal não trazia apenas calor, trazia também a responsabilidade de uma obediência que mudaria a trajetória da história. Enquanto ele se preparava mentalmente, lágrimas silenciosas começaram a brotar em seus olhos, reconhecendo que o chamado de Deus exigiria mais do que ele jamais esperara. Nosso caminho não será mais o mesmo, repetia para si, refletindo sobre as palavras que sussurrara para Isaque. A jornada até a montanha era um símbolo de sua própria vida, cheia de esperanças e promessas, mas também de conflitos e sacrifícios iminentes. Com cada passo que ele dava na direção do altar, sua respiração tornava-se mais pesada, à medida que as exigências da fé confrontavam seu amor paternal. O peso da promessa era carregado por sua devoção, mas a dor do sacrifício parecia se transformar em um verdadeiro campo de batalha dentro dele.
Deus, como posso sacrificar meu filho? Ele murmurou, enquanto sons da natureza pareciam ecoar sua angústia, como se toda a criação compreendesse a gravidade do ato que estava prestes a realizar. Pensamentos turbulentos de dúvida invadiram a mente de Abraão, e ele lutou contra a tentação de recuar. E se eu falhar? E se essa é a prova que me separará da promessa? E assim, Abraão chegou à montanha, vendo o altar que deveria ser erguido como um lembrete sombrio do que estava por vir. Ele parou, e diante do Senhor, caiu de joelhos, orando fervorosa e desesperadamente. Ó Senhor, fortalece minha fé, dá-me coragem, e faze com que meu sacrifício não seja em vão. Sua voz ecoava nas vastas alturas, e a resposta parecia distante, mas havia uma certeza silenciosa dentro dele, algo maior estava em jogo. Isaac, que observava seu pai com inocência, não entendia o que estava acontecendo. Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Sua pergunta quebrou o silêncio, e o coração de Abraão se apertou ainda mais. Deus proverá para si mesmo o cordeiro, meu filho, ele respondeu, as palavras saindo como um sussurro de fé disfarçado de dor. Nesse momento, a entrega de Abraão tornou-se um ato não apenas de obediência, mas de confiança plena na fidelidade de Deus. Enquanto ele preparava o altar, a natureza parecia sussurrar o desdobrar do drama celestial. Os pássaros se calaram, e o vento cessou, como se o céu e a terra se preparassem para o que estava prestes a acontecer. Abraão olhou para Isaque uma última vez antes de erguer a faca. E nesse instante, as dimensões da eternidade convergiram, e o desígnio do Criador parecia brilhar como uma luz intensa. Na medida em que a lâmina se levantava, a visão do sacrifício verdadeiro gradualmente se destacava o amor imensurável que Deus tinha pela humanidade. Abraão! Abraão! Uma voz irrompeu do céu, reverberando não apenas na montanha, mas em todas as esferas espirituais. Foi um som de autoridade, clamando por um coração que transcendeu o entendimento humano. Ele congelou, reconhecendo que as promessas estavam se entrelaçando em um desígnio mais profundo do que a própria dor. Não estendas tua mão sobre o menino, disse o Senhor, e neste momento, um alívio indescritível envolveu Abraão. A providência divina se manifestava, e ao longe viu um carneiro preso pelos chifres, um símbolo vivo de que para cada sacrifício, Deus mesmo prepararia um substituto. O coração de Abraão pulsou com uma nova alegria, e ele pôde sentir a presença do Senhor novamente cheia de misericórdia e promessa. Este é o lugar da provisão, Abraão declarou, nomeando aquele altar como Jeová-Jiré, o Senhor proverá. Ele não apenas reconheceu a intervenção divina naquele momento de provação, mas também começou a entender que a profundidade do sacrifício de Isaque representava expectativas mais amplas, ecoando por gerações ainda por vir. Enquanto Abraão e Isaque desciam da montanha, um novo mistério começou a se desdobrar. Cada passo era uma afirmação da aliança renovada, um prenúncio de um sacrifício perfeito que redimensionaria o relacionamento entre Deus e a humanidade. A luz do céu parecia se abrir ainda mais, enquanto Abraão contemplava o futuro. O Redentor, prometido desde o início da criação, começava a sobressair em seu entendimento. Que Deus exigiu de Abraão teria ressonância em todo o caminho da salvação. E assim, a pergunta inicial reverberava em seu coração. Quem seria o verdadeiro cordeiro que traria libertação à nova aliança? A história não havia terminado, era, na verdade, um novo começo, onde a verdadeira fidelidade e o amor de Deus se entrelaçariam em um plano que passaria pelas eras. Abraão sabia que a jornada estava longe de acabar, e que Deus, em sua soberania, ainda tinha mais revelações a fazer.